Meu nome é Cláudio e passo boa parte da minha vida dirigindo. A estrada é onde eu me sinto mais à vontade, mas ao mesmo tempo é onde já vivi os momentos mais aterrorizantes da minha existência. O que vou contar aconteceu há cerca de 3 anos, em uma viagem que jamais esquecerei. Era uma noite de sexta-feira. Eu havia saído de Belo Horizonte rumo a uma cidade no interior de São Paulo. O relógio marcava 23h30 quando decidi pegar uma estrada vicinal para cortar caminho. O GPS dizia que economizaria pelo menos 1 hora, e eu, cansado, achei que valia o risco. A estrada era estreita, cercada de árvores que formavam túneis naturais, bloqueando quase toda a luz da lua. O asfalto estava mal conservado, cheio de buracos, e o silêncio era tão denso que parecia pesar nos ombros. Eu ouvia apenas o som do motor do carro e o ranger ocasional do volante. Depois de uns 20 minutos dirigindo por aquele caminho, algo começou a parecer estranho. Tive a sensação de que não estava sozinho. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Mesmo assim, o desconforto aumentava a cada quilômetro. Foi então que o farol do carro iluminou algo à frente, um homem parado no meio da estrada. Ele usava um terno preto, antigo, e parecia estar completamente fora de lugar. Reduzi a velocidade e parei a poucos metros dele. O homem não se moveu. Apenas ficou ali, imóvel, olhando diretamente para mim. Baixei o vidro e gritei: "Está tudo bem, amigo? Precisa de ajuda?" Ele não respondeu. Sua postura era rígida, quase como a de uma estátua. Algo na maneira como ele me olhava, ou melhor, na ausência de expressão em seu rosto, me deu arrepios. Resolvi desviar e seguir em frente. Ao passar por ele, olhei para trás pelo espelho retrovisor. Ele ainda estava lá, mas agora havia algo diferente. Ele parecia mais perto. Meu coração disparou. Acelerei, tentando afastar aquela imagem da cabeça. Mas, a partir daquele momento, tudo começou a dar errado. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho, emitindo um chiado perturbador. O GPS perdeu o sinal, mostrando apenas um ponto fixo na tela. O motor começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse prestes a falhar. E então, de repente, eu o vi novamente. O homem. Ele estava parado no acostamento, exatamente igual, com o mesmo olhar vazio e a mesma postura. Só que era impossível ele ter chegado ali antes de mim. Dessa vez o medo tomou conta. Passei por ele sem olhar diretamente e acelerei o máximo que o carro permitia. A estrada parecia interminável e a sensação de estar sendo observado só aumentava. O ar dentro do carro ficou pesado e um cheiro forte de enxofre começou a invadir minhas narinas. Depois de alguns minutos, ouvi um som que fez meu sangue gelar. Passos. Eles vinham do teto do carro, como se alguém estivesse caminhando lá em cima. Não podia ser real. Era impossível. Mas o som continuava, cada vez mais alto, mais próximo. Sem pensar, parei o carro bruscamente. Desci com a lanterna do celular tremendo na mão e olhei para o teto. Nada. Absolutamente nada. O som tinha parado. A estrada estava mergulhada no silêncio novamente. Entrei no carro, tentando convencer a mim mesmo de que era só minha mente pregando peças, e liguei o motor. Foi então que senti uma presença. Não consigo explicar, mas era como se algo ou alguém estivesse sentado no banco de trás. Olhei pelo retrovisor. Ele estava lá, o homem, sentado no banco traseiro, olhando diretamente para mim com aqueles olhos vazios. Seu rosto parecia mais pálido, quase translúcido, e ele abriu um sorriso que não era humano. Em pânico, abri a porta e saí correndo pela estrada. Meu carro ficou lá, com os faróis iluminando a escuridão. Não olhei para trás, não podia. Corri até minhas pernas cederem e só parei quando avistei luzes distantes. Era uma pequena casa à beira da estrada, onde um senhor me acolheu. Quando voltamos para buscar o carro, ele estava lá, intacto, mas com uma única marca estranha no capô. Uma mão, como se alguém tivesse pressionado o metal com força sobrenatural. Desde aquela noite, nunca mais peguei atalhos. E mesmo agora, quando dirijo à noite, sinto que ele ainda está lá, em algum lugar, esperando. Meu nome é Marcos, e sou caminhoneiro há quase 20 anos. Já passei por todas as estradas que você pode imaginar, enfrentando tempestades, deslizamentos, dias sem fim de solidão e até assaltos. Mas,
Mesmo com tudo isso, o que aconteceu naquela noite continua me atormentando. Era uma madrugada de junho, fria e silenciosa. Eu estava transportando uma carga de produtos perecíveis do Paraná para o Mato Grosso. Meu plano era dirigir direto até o amanhecer, mas o cansaço começou a pesar. Olhos ardendo, a cabeça caindo no volante, decidi que precisava parar antes que algo pior acontecesse. A estrada era longa e vazia, cercada apenas por campos escuros. Após alguns quilômetros, avistei uma placa enferrujada indicando um posto de combustíveis e uma lanchonete a 5 quilômetros. Não pensei duas vezes e segui em direção à promessa de um café quente e alguns minutos de descanso. Cheguei ao posto pouco antes das 3 da manhã. Era um lugar pequeno, com bombas antigas, uma loja de conveniência iluminada por lâmpadas fluorescentes piscando e uma lanchonete anexada. O lugar parecia esquecido no tempo e, tirando meu caminhão, não havia mais nenhum veículo no estacionamento. Entrei na lanchonete. Um sino tocou quando abri a porta, mas o lugar estava vazio. Havia mesas e cadeiras de metal, todas cobertas por uma fina camada de poeira. O balcão estava parcialmente iluminado por uma luz amarelada, e atrás dele havia uma mulher, com um uniforme antigo e um sorriso um pouco forçado. "Boa noite. O que vai querer?" perguntou, com uma voz baixa e arrastada. "Só um café forte, por favor." Ela assentiu, virou-se e começou a preparar minha bebida. Enquanto isso, olhei ao redor. As paredes tinham fotografias antigas de caminhoneiros e estradas, mas todas as imagens pareciam borradas, como se o tempo tivesse apagado os rostos. Quando a mulher voltou com meu café, percebi que algo estava errado. Suas mãos tremiam levemente e seus olhos pareciam evitarem os meus. Resolvi não perguntar nada. Eu só queria terminar e seguir viagem. Enquanto tomava o café, ouvi um barulho do lado de fora. Era sutil, como passos no asfalto molhado, mas o suficiente para me deixar alerta. Levantei e olhei pela janela. Não vi nada, apenas meu caminhão parado, iluminado pela luz pálida do poste. "Algo errado?" a mulher perguntou de repente. Seus olhos, agora fixos em mim, tinham uma expressão difícil de decifrar. "Não, acho que não", respondi, mas minha voz saiu incerta. Deixei o dinheiro no balcão e saí rapidamente. O ar do lado de fora estava gelado e um cheiro estranho pairava no ar, como carne queimada. Aquele barulho de passos parecia mais próximo agora. Olhei ao redor novamente, mas a escuridão além da luz do poste era impenetrável. Quando subi no caminhão, travei as portas automaticamente e liguei o motor. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho, emitindo um chiado agudo. Depois de alguns segundos, uma música começou a tocar, uma melodia antiga, como algo dos anos 50. A voz de um homem soou através do rádio. "Não pare, siga em frente." Minha respiração travou. Olhei para o rádio, mas a música já havia parado. Com o coração acelerado, engatei a marcha e saí daquele posto. Enquanto dirigia, percebi que algo estava errado. O caminho parecia não ter fim. O GPS mostrava que eu ainda estava a poucos quilômetros do posto, mesmo depois de dirigir por quase 20 minutos. A estrada à minha frente parecia diferente. As árvores agora tinham galhos longos, que pareciam se curvar em minha direção, como mãos tentando me alcançar. Foi então que eu vi. No acostamento havia um homem parado. Ele vestia roupas escuras e segurava uma lanterna acesa. Diminuí a velocidade, pensando que talvez ele precisasse de ajuda, mas, ao passar por ele, algo me fez gelar. Seu rosto estava completamente deformado, como se tivesse sido esmagado, e mesmo assim, ele olhou diretamente para mim. Acelerei, tentando afastar a imagem da cabeça, mas, menos de um minuto depois, lá estava ele novamente, mais à frente, parado no acostamento com a mesma expressão horrível. Minha mente começou a entrar em pânico. Olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle do caminhão. Ele estava lá também, sentado na caçamba, imóvel com aquela lanterna acesa. Eu pisava no acelerador com toda a força, mas parecia que o caminhão mal se movia. A estrada não acabava e o rádio voltou a ligar sozinho. Agora, a voz dizia: "Você não deveria ter parado." O barulho de passos começou novamente, mas agora no teto da cabine. O som era lento, mas firme,
como se alguém estivesse caminhando lá em cima. Saia daqui, gritei, como se aquilo pudesse fazer diferença. De repente, o rádio chiou mais alto e uma risada estridente ecoou pelo veículo. Em um ato de desespero, virei o volante bruscamente, fazendo o caminhão sair da estrada e parar em um campo vazio. O silêncio voltou. Não havia mais passos, nem rádio, nem o homem. Fiquei ali parado, suando frio e tentando controlar a respiração. Quando o dia amanheceu, percebi que estava estacionado no mesmo lugar de antes, em frente ao posto de gasolina. Só que agora, o lugar estava completamente abandonado, tomado por ervas daninhas e com as janelas quebradas. Desde então, evito dirigir à noite, mas, sempre que vejo uma placa indicando um posto ou lanchonete isolada, sinto aquele cheiro de carne queimada e ouço, bem ao longe, aquela música dos anos 50. Meu nome é Ricardo, e como muitos de vocês, tenho um trabalho que exige horas intermináveis de estrada. Adoro dirigir à noite. A tranquilidade, a ausência de trânsito e o som do motor sempre me trouxeram uma estranha sensação de paz. Mas tudo isso mudou depois de uma experiência que jamais esquecerei. Era uma sexta-feira, e eu voltava de um compromisso em uma cidade a quase 300 quilômetros de casa. Saí por volta das 23 horas, planejando chegar em casa antes do amanhecer. A estrada estava deserta, iluminada apenas pelo farol do meu carro e pela ocasional luz da lua. Após dirigir por cerca de 1 hora, percebi que meu tanque estava quase vazio. Decidi parar no próximo posto de gasolina que encontrasse, mas parecia que nenhum apareceria tão cedo. Enquanto isso, a estrada parecia mais escura e mais solitária a cada quilômetro. Finalmente avistei um posto à beira da estrada. Ele estava mal iluminado, com uma única bomba de gasolina funcional e uma loja de conveniência com as luzes piscando. Parei e desci para encher o tanque. Enquanto a bomba fazia seu trabalho, senti um calafrio inexplicável. O vento estava parado, mas o ar parecia gelado. Foi então que notei algo estranho. Do outro lado da estrada havia uma figura. Não dava para ver detalhes, apenas uma silhueta imóvel olhando diretamente para mim. Tentei ignorar. Deve ser um viajante, pensei. Mas, quando terminei de encher o tanque e olhei novamente, a figura já não estava lá. Voltei para o carro, com uma sensação de que algo não estava certo. Liguei o motor e voltei à estrada, tentando afastar aquele desconforto. Mas a sensação de estar sendo observado persistia, como se algo ou alguém estivesse me seguindo. Dirigi por mais uns 20 minutos até que algo chamou minha atenção pelo retrovisor. Na distância, na estrada atrás de mim, havia faróis. Nada de incomum, exceto pelo fato de que eles não se aproximavam nem se afastavam, como se o veículo estivesse mantendo exatamente a mesma distância do meu. Acelerei, tentando deixar o carro para trás, mas os faróis continuavam ali, imóveis na mesma distância. Depois de um tempo, comecei a ficar realmente nervoso. Foi quando os faróis simplesmente apagaram. O retrovisor agora mostrava apenas a escuridão. Suspirei, tentando me convencer de que era só a minha imaginação. Mas então, no limite do facho de luz do meu farol, eu o vi novamente. A figura. Estava no meio da estrada, imóvel, olhando diretamente para o meu carro. Pisei no freio, quase derrapando no asfalto, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela desapareceu. O ar no carro parecia mais pesado. Meu peito doía, como se algo invisível estivesse pressionando minhas costelas. Resolvi ligar o rádio para quebrar o silêncio, mas tudo o que saiu foi um chiado ensurdecedor. De repente, o chiado foi substituído por uma voz grave e distorcida. Você não deveria ter parado. Meu coração disparou. Desliguei o rádio imediatamente e tentei manter a calma. Mas, no mesmo instante, ouvi um barulho vindo do teto do carro. Era como se alguém estivesse arranhando o metal, com garras afiadas. Acelerei, tentando deixar aquilo para trás, mas o som não parava. De repente, o arranhão cessou, e um silêncio absoluto tomou conta da estrada. Foi aí que notei algo terrível. No banco do passageiro, havia marcas de dedos, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Minhas mãos tremiam no volante. Não sabia o que fazer. Apenas continuei dirigindo, com a esperança de que tudo aquilo fosse um pesadelo do qual eu logo despertaria. Finalmente vi as luzes de uma cidade ao longe.
Era um pequeno povoado, mas, para mim, parecia salvação. Estacionei no primeiro lugar que encontrei um pequeno bar ainda aberto e desci do carro, tremendo da cabeça aos pés. Entrei e sentei em uma das mesas, tentando processar o que acabara de acontecer. O barman, um senhor de cabelos grisalhos, percebeu meu estado e se aproximou. "Estrada difícil, hein?" ele comentou, com um tom casual. Assenti, sem querer entrar em detalhes. "A estrada à noite pode ser traiçoeira", ele continuou. "Já ouvi muitas histórias sobre a sombra que persegue motoristas por aqui." Meu sangue gelou. "Que sombra?" perguntei, hesitante. O homem me olhou com um semblante sério. "Dizem que é o espírito de alguém que morreu dirigindo por essas bandas. Sempre aparece para quem está sozinho na estrada à noite. Alguns dizem que é um aviso, outros nunca voltaram para contar." Saí daquele bar o mais rápido que pude e dirigi direto para casa sem olhar pelo retrovisor, sem parar, sem questionar. Quando finalmente cheguei em casa, jurei a mim mesmo que jamais pegaria uma estrada deserta à noite novamente. Agora, toda vez que dirijo à noite, sinto um arrepio inexplicável, como se aquela sombra ainda estivesse me observando, esperando por outro momento de solidão. E é isso, pessoal. Se gostaram desse relato e querem mais histórias como essa, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima. E cuidado com o que pode estar na estrada.